Olá, irmãos. Você está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Podemos ler? Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Amém, irmão? Você pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar sobre 3 atitudes que devemos ter na nossa vida para que possamos agir para alcançar a vitória. Então vamos lá. A primeira atitude: confiar em Deus. Se eu e você pegar do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, todo homem, toda mulher que Deus levantou, enfrentou momentos difíceis. E eu pergunto para mim e para você, quando eu e você vivenciamos algum momento difícil da nossa vida, se eu e você ficarmos parados, vamos obter algum resultado ou alguma mudança? Sim ou não? Não. Então nós temos que aprender, quando nós estivermos enfrentando momentos difíceis na nossa vida, nós temos que agir para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. E quando nós agirmos, é necessário nós confiarmos. Vou te dar um exemplo. Quando você me entrega algo de valor, se você está me entregando porque você confia que eu vou guardar para você, assim é eu e você diante de Deus no mundo espiritual. Quando nós enfrentamos uma batalha e nós entregamos na mão de Deus, nós temos que confiar. E muitos de nós cometemos erros porque nós entregamos e ao mesmo tempo tiramos. Porque nós ficamos assim: será que Deus vai me dar vitória nesta área que eu estou enfrentando a maior dificuldade? Irmão, a Bíblia, ela tem vários exemplos de homens que andaram com Deus, mas tiveram seus dias difíceis. Requereu de cada um o quê? A confiança. Para nós começarmos a entender. Daniel, capítulo 6,
versículo de número 23. Então preste atenção, a primeira atitude é o quê? Confiar. Olha só, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor Deus, seu Deus. O que aconteceu aqui? Antes de Daniel ser lançado na cova, houve-se um decreto que todos aqueles que desrespeitassem aquilo que o rei havia dito seria lançado na cova, porque rei queria que ele fosse adorado, e Daniel não aceitou isso. Daniel se manteve firme naquilo que ele acreditava. Vamos agora trazer para mim, para você. O mundo, a sociedade, a circunstância da vida, muitas das vezes querem confrontar a nossa fé a respeito de Deus, pela situação que nós estamos enfrentando. Às vezes você enfrenta uma luta na sua casa, e até um dos seus vira para você e diz: para que você continua orando? Quanto mais você ora, mais a situação na vida dele ou dela se torna pior. Irmãos, eu quero que eu e você entendamos hoje, Deus não trabalha da nossa forma. Muitas vezes o trabalhar de Deus vem na contramão da nossa vontade. Aqui aconteceu uma situação. O rei era amigo de Daniel. O rei sabia que Daniel era um homem de Deus, mas naquela época, quando o rei selava qualquer decreto com anel, ele não podia voltar atrás. Eu creio que no íntimo do rei, lá dentro do seu coração, ele se arrependeu, porque ele sabia que Daniel não ia se curvar, não ia dobrar os seus joelhos, se não fosse perante o Deus que ele cria e confiava. E hoje as pessoas querem que eu e você se curvamos perante um homem que não pode fazer nada para mim e para você. É o que está acontecendo na nossa sociedade. É o que está acontecendo no mundo inteiro. O homem natural espera de outro homem natural a solução. E muitas das vezes eles colocam decretos para que eu e você aceitamos e dobramos o nosso joelho. Mas se eu e você confiarmos, Deus vai intervir, como fez com Daniel. Eu fico imaginando, quando o rei chegou no seu palácio, ou no lugar que ele repousava, que era o seu quarto, como a sua consciência ficou? Sabendo que ele assinou uma sentença para matar o seu melhor amigo. Eu creio que o Espírito do Deus vivo não deixou ele dormir. Eu creio que o Espírito de Deus fez o rei interceder a noite inteira para Deus guardar a vida
de Daniel. Voltando no início do versículo. No início do versículo diz: o rei muito se alegrou. Por que ele se alegrou? Porque ele mesmo foi até a cova e com muito temor ele chamou: Daniel, Daniel, Daniel. E Daniel, sentado no meio dos leões, respondeu: Rei, não se preocupa, porque o meu Deus fechou a boca dos leões. E hoje na minha vida e na sua vida não vai ser diferente. Qual é o leão que tem se levantado contra você, contra mim, contra a nossa casa, contra os nossos filhos? Esses leões vão ter que fechar a boca, porque Deus vai intervir ao nosso favor. Mas temos o quê? Que confiar. É a segunda parte do versículo. Crer é o segredo. Você crê em Deus quando tudo vai bem? É fácil. Por que você tem visto a maioria das igrejas que levam o evangelho a sério, a palavra, ela tem se esvaziado cada dia mais? Porque as pessoas não estão crendo. As pessoas querem as coisas com mais facilidade. E servir a Deus não é fácil. Jesus falou: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Para quem ele estava referindo a isso? A mim e a você, que estaria aqui hoje. Jesus, mas você crê? Daniel tinha convicção dentro dele que ele podia passar por qualquer situação, que Deus está do lado dele e nada ia acontecer, porque ele acreditava, ele confiava, ele cria no Deus poderoso. Assim é eu e você, nós temos que crer. Muitos recuam porque lançam sua fé no lugar errado. Por que você tem visto muito cristão recuar? Porque tem lançado a fé no lugar errado. Como nós lemos aqui, o justo viverá ou vive por causa de quê? A fé. O que tem nos mantido de pé é a fé. Não é o homem, não é o pastor, não é o ministério, é a fé que tem nos mantido de pé. Porque por isso que muitos têm recuado, porque têm perdido a fé. Você conversa com muito cristão, e ele olha para você e fala assim: eu não acredito mais, eu não creio mais. O que aconteceu na Bíblia foi só naquela época. Irmãos, milagre extraordinário não acontece, porque a cada dia que tem passado, o homem tem se tornado mais incrédulo. Porque se nós exercermos a fé, o sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Daniel alcançou a vitória porque ele creu em Deus. Quer a mudança da sua casa? Quer a libertação da sua casa? Quer a transformação do seu lar? Então eu e você
temos que confiar. Temos que acreditar. Muitos de nós, às vezes, achamos que de mudar para um lugar para o outro, vamos obter vitória. Não adianta, irmão. Eu posso sair do Brasil, ir para a Europa, para a Ásia. Os meus problemas vão continuar. Para eles chegar ao fim, eu tenho que acreditar que existe um Deus que pode mudar a situação. Então Daniel alcançou a vitória porque ele creu que Deus é a sua resposta. Deposite sua fé em Deus. Irmão, hoje as pessoas depositam a sua fé em tudo que um homem fala. Irmão, você entra nas plataformas digitais, está dando nojo de você ver. As pessoas não têm mais temor e vergonha e caráter para buscar em Deus a solução. Ele usa a Bíblia como escudo para enganar muitos. E sabe o que mais me dói? E que tem muitos que caem nas lábias desses homens. Sendo que a Bíblia manda eu e você confiar somente em Deus. Como o versículo 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso não é eu que estou falando. Isso é a Bíblia. Quando eu e você recuamos, Deus não tem mais prazer na minha e na sua alma. É por isso que você vê as pessoas confiando naquilo que o homem fala. Confie em Deus. Segunda atitude, ser perseverante e ter paciência. Eu quero que você imagine comigo vários leões numa cova. Daniel cai na cova. Eu acredito que antes desse decreto ter sido feito, o rei mandou para aqueles que cuidavam do leão, falou assim: você vai deixar esses leões tantos dias sem comer e sem beber. Porque quando as pessoas for lançadas na cova, eles vão ter tanta carne e tanto sangue que eles vão se fartar e recompensar de todos os dias que ficaram sem comer. Mas aqui lançaram só Daniel. Existia mais pessoas que não dobraram o joelho. Mas por que só Daniel foi lançado na cova? Você já se perguntou a respeito disso? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez pode chocar o seu pensamento, mas é uma coisa que, conversando com o Espírito Santo, ele me trouxe o entendimento. Por que o leão não comeu Daniel? Porque Daniel não cheirava carne. A maior parte da vida de Daniel, ele andava no Espírito. Um exemplo para mim, para você,
se nós deixarmos Deus conduzir a nossa vida, vamos diminuir em nós o cheiro da carne. Daniel olhou para os leões, mas ele não cheirava carne, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele o quê? Perseverou e teve paciência, que na hora certa Deus ia intervir naquela situação que ele estava passando. Eu não sei o momento que você tem vivenciado ou passado. Na hora certa, Deus vai intervir e te dar vitória. Mas exige de mim e de você paciência, perseverança. Tem um salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Não adianta eu e você querer acelerar o processo de Deus na minha e na sua vida. Há uma hierarquia, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, que exige de mim e de você perseverança, paciência. Eu falei uma vez, não lembro o lugar, e muitos ficaram me olhando com o olho regalado. Sabe o único dom que Satanás tem? Paciência. É o único dom que ele tem. Você acha que ele desmascara a pessoa na hora? Ele é paciente. Eu ouvi um pastor dizendo que ele anda com um saco de cunha e na sua mão um martelo enferrujado. Toda vez que eu e você recuamos, ele vem e coloca uma cunha. O que é uma cunha? A cunha é para escorar aquilo que está caindo. Porque às vezes deslizamos e no momento não vemos consequência alguma. Mas por quê? Satanás, o nosso adversário, coloca cunha para confundir a minha e a sua mente. Aí entra um demônio que age dentro do mundo cristão. Tem nada a ver. O fulano faz. O fulano de lá faz. E nada aconteceu com ele. Mas por quê? Satanás é paciente. E temos que aprender a ser paciente. Quando você vai consultar, mesmo que a sua consulta esteja agendada, eu fui essa semana no médico, e eles escreveram assim no papel: 10h30 está marcada a consulta. Por favor, chegue 20 minutos antes de ser consultado. Sabe que hora que o médico chegou? 11h15. Ele pode atrasar, mas você não pode. Então exige o quê? Paciência para ser atendido. Assim é eu e você no mundo espiritual. Deus vai atender a todos, mas requer de nós paciência. Daniel, capítulo 6, versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Então o rei sabia quem era o Deus de Daniel. As pessoas que se levantam contra mim, contra você,
verá quem é o nosso Deus, quando Ele nos entregar a nossa vitória. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele perguntou para Daniel se o Deus dele podia livrar. Mas olha o que ele usou. Quem tu continuamente serve. Tem crente que só serve a Deus quando tudo vai bem. Quando ele tem uma saúde abençoada, quando ele está prosperando, quando tudo está dando certo para ele, ele serve continuamente. Mas quando Deus começa a apertar o circo, quando as coisas começam a se estreitar, muitos começam a recuar. O que aconteceu com a nação de Israel? Quando saiu do Egito, o primeiro aperto, eles queriam o quê? Recuar. Sentindo saudade de onde? Do Egito. Tem muita gente que está na igreja sentindo saudade do Egito. Não é o Egito do país lá fora, não. O Egito é o mundo que nós estamos vivenciando. Quantos crentes você conversa, ele fala, lá fora, eu consegui as coisas mais fáceis. Mas agora eu vim para Jesus, as coisas se tornou difícil. Servir a Deus é quando tudo está dando ao contrário. Este é o verdadeiro cristão, que não perde a fé e a esperança quando está dentro da fornalha, quando está dentro da cisterna, quando está dentro da cova. Serve continuamente, porque ele sabe, se ali for o último dia, o Senhor vai colher de braços abertos. Perseverar para alcançar a promessa. Qual é a promessa que eu e você temos? A salvação. Essa é a maior promessa, irmão. Não tem dinheiro, não tem luxo, não tem nada neste mundo que se torna maior do que a promessa que Jesus deu para mim e para você. Versículo do capítulo 10, versículo 37, o finalzinho diz assim: há de vir e virá e não tardará. Está referindo a quem? Ao homem? A um sistema? A um governo? Não. Ao Deus Todo-Poderoso. E tem muitos cristãos que estão assim, falaram que o mundo ia acabar em 2000, chegará e não passará. Já se passou 24 anos. Muitos pegam esse versículo final aqui, ó, a palavra tardará. Tem muita gente que fala que Deus tarda. Deus não tarda. Ele vem na hora certa, no tempo certo e no momento certo, para que tudo que Ele falou se cumpra de uma só vez. José, quando ainda era criança, porque se tornava homem depois dos 30 anos de idade, tudo que Deus mostrou para José, em sonhos, na hora certa, no tempo certo, se cumpriu. Se eu não estiver enganado, se for aí o pastor aí pode me corrigir. Se eu não me engano, José teve que esperar 12 anos para frente ou 16,
para se cumprir tudo aquilo que Deus tinha falado com ele. Mas ele alcançou o quê? A promessa. Daniel servia. Como nós estamos servindo ao Senhor? De qualquer jeito? Por obrigação? Ou para ganhar status ou posições? Daniel servia a Deus de corpo, alma e espírito. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas horas nós temos orado durante o dia? Aqui agora para eu e você ser confrontados. Muitos de nós não temos conseguido orar mais do que 10 minutos. Porque as lutas às vezes nos deixam sem esperança. Ela nos deixa às vezes, como Jacó ficou, manco. Porque há situações na nossa vida que ela nos paralisa. Tanto físico, como espiritual ou como emocional. Daniel buscava continuamente a Deus. Muitos começam a buscar a Deus, mas recuam e desistem no meio do caminho. Quantos começaram com você e não estão mais? Quantos da sua casa começaram com você e não estão mais? Quantos assentaram do teu lado desde quando você se converteu? Não estão mais. Desistiram no meio do caminho. Temos que lutar pela nossa libertação até que se torne realidade. Assim que temos que fazer, agir, lutar pela nossa casa, pela nossa família, até que a libertação se torne realidade. Terceira e última atitude: não recue, luta. Deus não tem prazer na alma que recua. Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou, olha só a diferença, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Tem pessoas que só oram quando a situação aperta. Todo dia era certo de Daniel depositar no altar de Deus aquilo que ele precisava, alcançar a libertação. Antes do decreto, ele já orava, porque a oração estava prevenindo o que está por vir no futuro. Ele tinha saldo, ele tinha crédito com Deus. O que sustenta o cristão? Oração, jejum e confiança em Deus. O diabo quer que você recue. Quantos que estão passando um momento difícil estão recuando? Quantos que vêm sexta e não obtém vitória?
Porque não teve atitude de agir para alcançar a mudança, a libertação. A libertação só acontece em mim e você quando nós agimos. Não por emoção, mas por reconhecer que necessitamos a libertação de Deus. Mas Satanás, o diabo, nosso adversário, quer que nós recuamos. Que você fica no seu quarto chorando. Ele quer que você se tranque no quarto até você entrar no estádio de depressão profunda, a qual você não quer ver ninguém, a qual você não quer comer, a qual você não quer tomar banho, a qual você não quer cuidar da sua casa, a qual você não quer cuidar dos seus filhos. É isso que o diabo faz. Até a pessoa cometer o suicídio. Porque ele só vai lançando palavras negativas e a pessoa só vai recuando. Só recuando. Quando nós recuamos, nós se distanciamos de Deus. E mais frágil ficamos pelas astúcias e ciladas que Satanás lança na mente. O seu subconsciente, ele não pode lançar nada, mas na sua mente ele lança. São dados inflamados. Porque se inflamar a sua mente, desce para o coração. E quando desce para o coração, nós praticamos aquilo de inflamável que ele lançou. O que é inflamável? Quando dá uma centelha, todo local pega fogo. Que não desistimos. O decreto não faz Daniel recuar. Continuou a buscar a Deus. Você está lutando e não desista. Você está lutando e resistindo para alcançar a vitória. O seu milagre está chegando. Conclusão: somos do time dos que não recuam. Só você e Deus sabe que você tem passado. Só eu e Deus sabe que eu tenho passado. Mas nós temos mantido no time que não recua. E quero te dizer uma coisa. Ainda que você venha para cá, que se tornou a quadra espiritual, eu quero que você me entenda. Senão alguns vão falar assim, o irmão agora chamou a igreja de quadra. A quadra no mundo espiritual, se existir, pastor Moisés, só 3 atletas é o suficiente para o sobrenatural de Deus acontecer. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio eu se faço presente. Pode faltar qualquer irmão, mas só não pode faltar o eu sou, o Yeshua Halamashia e o Espírito Santo de Deus. Os demais pode faltar quem quiser, mas se tiver 3 atletas que não recuam, o Deus poderoso se faz presente no time dos que não recuam. Não desista do seu casamento, da sua família, dos seus sonhos, do seu ministério. Seja fiel. Não recue. A nossa vitória está chegando. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Encerro aqui agora. Romanos 8, 37. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Dando continuidade, por favor, Jonathan. Porque estou certo de que nem
a morte. Eu posso morrer aqui agora. Nem a morte vai me separar daquele que me amou. Nem a morte vai te separar daquele que te amou. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o inferno inteiro pode separar você do amor de Deus. Nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem aquilo que ainda está projetado para o futuro pode separar eu e você do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu encerro aqui. Convido a você a ficar de pé. Espero que o Espírito Santo possa ter falado com você. Quer vitória? Então haja. Quer vitória? Então luta. Quando você vai ver no UFC, 2 homens lutando pela disputa de um objetivo, o cinturão. Antes daquela luta ser promovida, eles dedicam a sua vida, eles abrem mão de muitas coisas para alcançar o objetivo que eles estão lutando. Os lutadores são um exemplo para mim e para você. Quer alcançar a vitória na sua casa? Então começa a abrir mão de muitas coisas que nós temos colocado como prioridade no lugar de Deus. Quando eu e você colocarmos Deus em primeiro lugar, nós vamos começar a ver resultados acontecer. Porque resultados só acontecem em cima de dedicação, compromisso, ser voluntário, ser somente reconhecido por Deus, como Daniel foi. E a história de Daniel é lembrada até hoje. Um exemplo de perseverança, de paciência, um ensinamento de fé num Deus que é todo poderoso.